Olá, estamos hoje com um grande professor, um grande amigo do coração, um professor incrível, um mentor internacional de alta reputação internacional, Portugal e Brasil e mundo, que é o professor Armando. É com você, professor Armando, bem-vindo! Muito obrigada pelo convite, doutora Daniela. De facto, é um prazer estar aqui a falar consigo e, por vezes, estes tempos mais difíceis para nós aqui na Europa, neste caso em Portugal, e para vocês também aí no Brasil, são tempos de expectativa, mas há sempre o lado positivo. O lado positivo é que permite, por exemplo, estarmos a ter este tipo de conversa e, no fundo, a ganharmos, a enriquecermos e aprendermos uns com os outros, de forma que, Daniela, é um grande prazer estar aqui consigo e queria lhe agradecer a oportunidade por estarmos aqui a falar um pouco sobre essa que é a nossa paixão, que é a ortodontia. Conheço sua agenda e sei o quanto o seu dia a dia é ocupado. Professor Armando, muito obrigada pela oportunidade de compartilhar e aprender com você sobre essa ortodontia maravilhosa. Eu queria, se possível, que você falasse um pouquinho sobre como mudou a sua prática clínica com a odontologia digital, o que o digital transformou na sua prática ortodôntica, na sua história de vida com isso. Olha, Daniela, é uma pergunta que podíamos estar aqui muito tempo para falar, mas, de facto, há um antes e o depois do trabalhar com o digital e com alguns colegas com que eu falo que estão todavia um pouco cépticos, não percebem muito bem a diferença e não entendem muito bem a razão de nós fazermos investimentos tão grandes. E esses investimentos tão grandes no digital são investimentos absolutamente inadiáveis e que a breve trecho vão separar quem entrou neste automóvel de Fórmula 1 ou quem ficou de fora ainda conduzindo um carocha, como vocês dizem aí no Brasil. Então, digamos que a minha visão do digital, ou como eu trabalho com digital, assenta em três pilares. O primeiro pilar do CBCT, o segundo do scanner intraoral e o terceiro neste período já com Sure Smile. O primeiro equipamento que eu adquiri foi o CBCT e, de facto, há realmente uma diferença abismal entre trabalharmos com o CBCT ou não trabalhar. E eu digo isto porque trabalhei muitos anos com outras técnicas de diagnóstico, a nível radiológico, por exemplo, a vulgar radiografia ou radiografias que nós temos sempre que fazer aos nossos pacientes, a radiografia panorâmica e a teleradiografia de perfil. Mas, de facto, quando comprei o CBCT, percebi que durante muitos anos, eventualmente, tinha feito algum tipo de subdiagnóstico. Porque realmente o CBCT é uma ferramenta absolutamente inultrapassável em termos, vamos supor, da relação da raiz, para nós visualizarmos a relação da raiz com as corticais ósseas que o envolvem, e isso para nós é muito importante a nível da ortodontia, porque é esse o nosso trabalho, é movimentar dentes, mas a partir de agora ficamos a saber para onde podemos movimentar e para onde não podemos movimentar, mas também noutro domínio, o domínio da articulação temporomandibular, porque é muito importante para nós ver a posição do côndilo na articulação temporomandibular e também permite, ao mesmo tempo, fazer um diagnóstico precoce de obstruções respiratórias. E nós aí, eu considero que estamos na pole position, digamos assim. Eu faço CBCTs praticamente a todos os meus pacientes e muitas vezes a primeira radiografia que os pacientes fazem quando têm, por exemplo, 9 ou 10 anos de idade, é por vezes um CBCT. E nós com o CBCT conseguimos, no fundo, perceber porque é que às vezes os pais nos dizem que os meninos respiram de boca aberta e nós através do CBCT conseguimos ver obstruções de vias respiratórias a nível nasal, ao nível das vias aéreas. Portanto, o CBCT, eu diria que, no meu entender, devia ser o primeiro investimento que nós devíamos efetuar no domínio digital. Depois, logo a seguir, vem o scanner. E
Eu tinha outro scanner, comprei agora recentemente o Prime Scan da Dentsply, e de facto é uma ferramenta absolutamente incrível, porque o outro scanner que eu tinha, nós em ortodontia precisamos muitas vezes de fazer um scanning do palato. Como nós sabemos, quando nós fazemos um escaneamento, ele tem que estar perpendicular e o palato é uma zona muito difícil de efetuar o scanning. Agora com o Prime Scan isso diminuiu bastante, é uma máquina muito rápida. E depois o outro terceiro pilar é o trabalhar com a ferramenta chamada Sure Smile Ortho e o CEREC, que são ferramentas de diagnóstico digital esplendorosas, porque nos permitem toda uma variedade de análises que nós podemos fazer aos nossos pacientes de forma totalmente digital e rápida e com pouco custo. Portanto, ao mesmo tempo, funciona como uma ferramenta de diagnóstico, mas também funciona como uma ferramenta de plano de tratamento. Quando nós, por exemplo, planeamos de forma totalmente digital o nosso método de colagem indireta, que antigamente nos levava muito tempo, porque tínhamos que colar os brackets nos nossos modelos de gesso, efetuar goteiras de transferência, hoje em dia é muito mais rápido, mas também no domínio dos alinhadores, ou seja, o planeamento total que nós hoje conseguimos fazer e, sobretudo, agora apostar numa tecnologia mais recente, que é precisamente a confecção dos alinhadores nas nossas clínicas. Fecharmos o círculo totalmente, ou seja, nós com estas ferramentas, com o CBCT, com o scanning, com uma plataforma como o Sure Smile, exportando gratuitamente os ficheiros STL e depois imprimindo os modelos nas nossas clínicas, em primeiro lugar, poupamos bastantes custos, e aqui é importante também apostar no digital para diminuirmos os nossos custos com as mecânicas de alinhadores, mas ao mesmo tempo em termos de marketing é uma ferramenta que funciona muito bem, porque podemos fazer o nosso branding aos nossos próprios alinhadores. Portanto, é um mundo sem volta, o digital, absolutamente. E encanta-me porque é muito importante para nós, enquanto ortodontistas, sairmos da nossa zona de conforto. Porque a partir do momento que nós achamos que estamos confortáveis e que, digamos assim, temos o domínio de toda a tecnologia, e esse é o primeiro ponto para estarmos ultrapassados. E, portanto, o digital também implica muito estudo e implica fazer cursos, implica errar para aprender também, isso é importante. Portanto, o meu conselho a todos os colegas é, se não têm possibilidades já de adquirirem este tipo de equipamento, pois comecem a fazer cursos, a interessar-se, e porque de facto é um mundo completamente diferente, sobretudo para quem trabalha muito com disjuntores, como eu trabalho, porque veio facilitar muito a minha vida, digamos assim. Com certeza, agora realmente nós esperamos tanto tempo, né, professor Armando, para ter um chairside ortodôntico, porque nós temos um chairside do implante, da prótese, agora nós temos um fluxo chairside de ortodontia. Esperamos muito Exatamente. por isso. Chegou a nossa Exatamente. Exatamente. E este mercado de alinhadores, eu praticamente, a nível de técnicas de aparatologia fixa, estava quase tudo inventado na ortodontia, há pouca margem de progressão. Mas a margem de progressão que há no domínio dos alinhadores e no digital é muito grande, especificamente na ortodontia, porque quem começou com o fluxo digital foram os colegas da prótese, da restauradora, dos implantes, e que já nos levam algum adianto. Portanto, nós, na nível da ortodontia, temos que apanhá-los. E vamos apanhá-los, certeza. Sim. Agora, me fale um pouquinho a respeito do aparelho MARP, para que os nossos colegas aqui no Brasil possam conhecer um pouco mais, tanto os dentistas quanto os nossos pacientes. Muito bem. Uma das ferramentas que o CBCT, o exame radiológico, nos permite é precisamente fazermos o diagnóstico tomográfico transversal, ou seja, sabemos se o maxilar superior está mais estreito que o normal ou se tem a dimensão normal. Antigamente, quando os nossos pacientes tinham mais de 15 anos, por aí mais ou menos, para nós alargarmos o maxilar superior, tínhamos que efetuar uma cirurgia. Essa cirurgia chama-se SARP, uma disjunção maxilar assistida cirurgicamente,
e que implicava elevados custos financeiros, em primeiro lugar, mas também elevado custo biológico para o nosso paciente, com possíveis complicações que poderiam resultar. Hoje em dia, com o desenvolvimento desta técnica denominada MARP, isto permite-nos fazer disjunções, portanto, expandir o maxilar superior dos nossos pacientes de forma bastante previsível até cerca dos 25 anos de idade. Isto significa que, em grande parte dos nossos pacientes, estamos a poupá-los de fazer uma cirurgia, poupando custos ao paciente, mas também diminuindo a possibilidade de haver algum tipo de risco biológico associado a uma cirurgia tão invasiva, digamos assim. Esta técnica, que é que se baseia? Pois, baseia-se em nós colocarmos 4 mini implantes no palato. Estes mini implantes são muito finos, têm cerca de 1,8 milímetros de espessura e a sua colocação deve ser planeada digitalmente com os últimos aparelhos. Ou seja, quando esta técnica começou, o MARP, utilizavam-se dispositivos que nós chamávamos de híbridos. Ou seja, eram dispositivos que tinham 4 mini implantes no palato, mas depois tinham uma armação até aos primeiros molares. Esses eram os dispositivos híbridos e que não tinham planeamento digital, ou tinham muito pouco planeamento digital. Uma das desvantagens desses aparelhos é que davam muita inclinação aos molares onde se apoiavam, o chamado tipping. Com a evolução da tecnologia, hoje em dia deixei de utilizar dispositivos chamados híbridos, dos quais o mais conhecido em quase todo o mundo é o dispositivo de Moon, e passei a utilizar dispositivos que se chamam BAM. BAM quer dizer Bone Anchored Maxillary Expander. E são dispositivos de apoio totalmente esquelético. Portanto, utilizamos na mesma 4 mini implantes, mas já não utilizamos apoios aos molares. Isto significa que é um dispositivo com muito menos efeitos secundários, porque não tem apoio dentário e, portanto, toda a resultante da força do parafuso que está colocado no palato vai ser aplicada diretamente ao osso. Por outro lado, são dispositivos que têm planeamento totalmente digital. Portanto, nós com os ficheiros do scanner, o ficheiro STL, e com o ficheiro DICOM, o ficheiro de CBCT, conseguimos reproduzir virtualmente toda a anatomia do nosso paciente e conseguimos de forma muito precisa saber onde é que eu quero que o meu mini implante entre e conseguimos, portanto, determinar o tamanho necessário, bem como a direção de colocação deste mini implante, tornando mais segura a sua colocação. E permite também que o próprio aparelho já contenha em si a direção de inserção do mini implante ou que utilizemos guias cirúrgicas que são impressas em impressoras 3D e que podemos fazê-los nas nossas clínicas, porque hoje também já muitos de nós temos impressoras 3D. Mas, de facto, mesmo estes dispositivos são dispositivos que são totalmente customizados ao palato do nosso paciente, porque são dispositivos sinterizados, ou seja, uma injeção de metal e, portanto, o aparelho é especificamente feito de acordo com a anatomia do nosso próprio paciente. Portanto, a última tecnologia que se está a usar, estes dispositivos, são os dispositivos BAM, e mesmo estes também estão a ter uma curva de progressão bastante interessante, tornando, por um lado, mais fiável e eficiente o resultado da disjunção, por também diminuirmos os riscos de colocação destes próprios mini implantes e, portanto, no final permite-nos tratar mais pacientes adequadamente, isto é, fazendo a disjunção, evitando que grande parte deles tenha que ser internado num hospital para fazer a cirurgia, que nós continuamos a fazê-la, mas só a partir dos 25 anos, normalmente.